Domingo, 24 de janeiro, o pessoal da estação se diverte com a folga. Quem sabe sai na Band de Esporte, alguém contrata a gente. Opa! Fazer nunca mais isso. Aproveitamos para conversar com pessoas envolvidas com outras atividades. Eles contam das precauções com os cientistas que saem a campo. O Brasil estabeleceu uma regra no projeto Antártico que toda a pesquisa científica tem que ser acompanhada por um especialista em segurança, que no caso somos nós alpinistas. Então o pesquisador quer sair para uma geleira, vai sair, desde que o alpinista ache que é possível ir para aquela geleira, que não tem riscos, e ele vai acompanhar também, para salvaguardar qualquer membro da equipe que estiver lá. A Antártica fascina esses profissionais. Toda essa parte selvagem do mundo que está, assim, parece que está se esvaindo, né? Acho que a época dos exploradores já acabou faz tempo, mas a gente ainda tenta se enganar dizendo que está explorando, mesmo com GPS satelital, você liga de qualquer lugar do mundo lá, mas você ainda acha que está explorando. Então essa parte me atrai muito, a aventura. E a Antártica tem muito disso. Tem gelo, tem neve, tem greta, tem montanha. No dia seguinte, conversamos com outros pesquisadores brasileiros. O ozônio é um gás que é formado por 3 átomos de oxigênio. É um gás extremamente reativo e que tem uma característica interessante, que é absorver a radiação ultravioleta. É uma radiação que é prejudicial, ela pode causar muitos danos, queimadura, levar a câncer. No final da década de 70, se observou que na região antártica, durante os meses da primavera, essa concentração caía muito. E aí, a partir daí, começou um monitoramento mais intenso, e com o lançamento de satélites começou a se observar toda a região e se viu que se formava um buraco sobre a região antártica. Bom, depois que se descobriu que o principal responsável pelo decréscimo do ozônio na atmosfera era o cloro liberado pelos CFCs, a comunidade científica se mobilizou e começou uma campanha política para que o uso desses gases fosse restrito, né, e posteriormente chegando ao ponto de ser abandonado, né. Eu acho que foi a primeira vez que uma campanha ambiental atingiu um nível assim, de conscientização em que a população toda aderiu, né, os governos se mobilizaram e realmente surtiu efeito, né, que hoje em dia praticamente não se utiliza mais esses gases. Hoje em dia nós temos o problema do aquecimento global causado pela emissão de alguns gases, né, que são os gases de efeito estufa. Nós passamos agora há pouco por uma tentativa de um acordo em Copenhague, né, fracassou completamente. A emissão desses gases está relacionada com o nosso uso cotidiano. Coisas pequenas que a gente faça na nossa vida podem alterar bastante as emissões desses gases. Por exemplo, senhor? Economia de energia, utilizar menos o carro, não sair de casa com uma pessoa só no carro, tentar caronas, esse tipo de coisas já são grandes avanços, né, que podem reduzir drasticamente a emissão desses gases. Desde que as pesquisas brasileiras começaram na Antártica até hoje, houve um grande progresso. Hoje nós temos um programa de porte médio, bem organizado, com uma logística muito boa. Um grupo de deputados formou lá uma frente de apoio ao Pro-Antártico, conseguiu, com as emendas individuais, eles conseguiram 14 milhões de reais. E nós temos um número de cientistas que atingiu cerca de 3 centenas já de pessoas envolvidas em programa antártico, então de quase todas as áreas de conhecimento científico. Ele tem repercussão, eu diria que no âmbito sul-americano ele é um dos melhores. Do ponto de vista científico, o local onde está a base brasileira mostrou ser extremamente rico de possibilidades de pesquisa. Apesar de estarmos há tantos anos lá e tem outros países nessa mesma ilha, pelo menos 6 países estão ali, continuam desenvolvendo pesquisas inéditas até hoje, né? O dia seguinte era 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, e de um tripulante muito especial do Mar Sem Fim. Alonso, dá uma forcinha aqui para nós. Um negócio aqui que estou precisando da sua ajuda.
Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, amor! Quantos anos, Alonso? 63. Malandro, não é qualquer um que faz 63 na tática, não. No mesmo dia, conhecemos outro laboratório do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, instalado em Ferraz. Nós estamos aqui para pegar informações meteorológicas, principais informações: pressão atmosférica, temperatura do ar, umidade do ar, direção, velocidade e rajada do vento, temperatura do solo, radiação solar. Nós enviamos através da internet para o CPTEC e INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e aí entra na grande teia de estações meteorológicas da OMM, Organização Mundial de Meteorologia, que gerencia toda essa rede de dados. Tem um jargão que a Antártica é o refrigerador do hemisfério sul, né? Um manto de gelo muito grande, ele chega a atingir 14 milhões de quilômetros quadrados, e em volta dele temos 3 massas de água oceânica muito grande, predominante, que é a parte do Oceano Sul, do Oceano Índico, Atlântico e Pacífico, que interage com a Antártica. Tem massas de ar quente e úmida dos oceanos que passam pela Antártica, resfriam e lançam frentes frias nos continentes. No dia seguinte, visitamos a base polonesa, que fica próxima à do Brasil. Os prédios da estação Artowski se parecem com grandes galpões. 2 pesquisadores vieram nos receber. Fomos encaminhados ao prédio principal, onde os cientistas fazem as refeições. As recordações de casa estão espalhadas nas paredes. Figuras notáveis têm mais destaque. Os poloneses se desdobraram para nos agradar. Eles ficaram encantados com a viagem do Mar Sem Fim. Queriam saber tudo sobre o nosso barco. We are at Arctowski, Polish Antarctic Station, which belongs to Polish Academy of Sciences, and is purely scientific research station located on King George Island, West Antarctica. The base was constructed in 1976 to 1977, and since then the station keeps a permanent work in Antarctica. Every year. We have a full staff, technical staff for the whole year, and we exchange the staff each year. At the moment we have nearly 30 persons in our staff, which is divided in 2 groups. Basic group is the technical staff, which keeps the station working. There's 12 people, and the remaining part is a scientific group, which is represented by biologists, oceanographers, oceanologists, geologists, geographers, and glaciologists. Arctowski was one of 2 Polish scientists, outstanding Polish scientists, Arctowski and Dobrowolski, the second name was Dobrowolski, who participated in the first scientific expedition. The expedition was Belgian, and the aim of this expedition was to undertake first overwintering in Antarctica. With Adrian de Gerlache. Yes, in this Belgian operation. It might be worth to note that in this expedition, one of the members of this expedition was very young Roald Amundsen. Na saída, mais uma vez, topamos com ossadas de baleias espalhadas na orla. Além de pinguins, claro. Também observamos alguns lobos marinhos antárticos. Visita encerrada, hora de voltar para casa. A estação Comandante Ferraz. Bom, agora que vocês já conheceram quase o barco todo, falta conhecer um tripulante. Vamos lá, para a foca dele. Esse aqui é o Adriano Pessoa, que é o editor que resolveu se meter nessa roubada. Filmar a bordo de um barco é relativamente comum, mas editar nem tanto. Adriano, você já tinha andado de barco antes? Tirando por passeios curtos no litoral paulista ali, não.
E o que tinha foi? feito uma viagem. O que você achou? Olha, no começo achei que não ia me adaptar ao balanço, né? Mas acabei me acostumando com a ajuda de algum medicamento aí para enjoo, deu tudo certo. Eu só não posso trabalhar quando tá balançando muito. Agora, o que te fez, de repente, você que não tinha tanta experiência assim no barco, resolver vir justamente para uma viagem para a Antártica, que é o que podia ser de mais radical? Como é que foi essa? Olha, editores dificilmente têm a oportunidade de viajar a trabalho. O editor geralmente é o cara que fica esperando o material chegar, e quem viaja é fotógrafo, produção. Então, eu realmente estava um pouco entediado em São Paulo e achei que seria uma ótima oportunidade para quebrar o tédio. E quebrou ou não? Quebrou, opa! Já estou até com saudade da rotina. No dia seguinte, a novidade tão esperada pelo Mar Sem Fim. Hoje é 28 de janeiro, faz mais de um mês que o Mar Sem Fim está na Antártica. E o Ari Rongel chegou essa madrugada. Mais tarde ele vai nos reabastecer. Nós estamos aproveitando agora para chegar bem perto da estação brasileira para encher os tanques do Mar Sem Fim de água doce. Nós levamos 5.000 litros de água doce. E na verdade essa água não é para tomar banho, é para o barco ficar bem pesado, usado como lastro, porque nós vamos agora atravessar o Drake. E quanto mais pesado o barco tiver, melhor ele navega. Enquanto isso, helicópteros decolavam do Ari Rongel. O trânsito entre o navio e a estação era constante. Até que chegou a hora de pegar combustível. O Mar Sem Fim se aproxima cautelosamente do Gigante Vermelho. A Marinha do Brasil apoia a nossa viagem. Encostamos a contrabordo do Ari Rongel. Esse aqui é um navio que realiza missões em regiões polares. É um navio que pode navegar em campos de gelo com até 50 centímetros de espessura. Desempenha atividades logísticas de transporte de material. Tem grandes porões para transporte de carga, aparelhos de força para movimentação dessa carga. Pode operar com até 2 helicópteros e também possui facilidades para apoio a projetos de pesquisa. Nós possuímos aqui a bordo alguns laboratórios e alguns equipamentos que nos permitem dar apoio a atividades de pesquisa aqui na região antártica. São 2h30 da tarde do dia 28 e a faina, ou melhor, o trabalho terminou. O Ari Rongel acabou de abastecer o Mar Sem Fim. Agora o pessoal está tirando essas barreiras de contenção. Isso é uma medida de segurança para evitar que qualquer pingo de óleo que pudesse cair na água vazasse para o continente antártico. João, esse aqui foi o último boletim que a gente recebeu. De volta ao Mar Sem Fim, estudamos a previsão de tempo recebida de tarde. As condições não eram as melhores, mas parecia possível a nossa partida. É uma frente fria, mas a gente vai pegar ele a favor, que eu acho que é melhor pra gente. Eu acho que se amanhã cedo o cara confirmar, a gente ligar, ele reconfirmar, podemos sair. Maravilha. Na manhã seguinte, sexta-feira, 29 de janeiro, a tripulação prepara o Mar Sem Fim para a difícil travessia. É preciso amarrar os equipamentos. Nada pode ficar solto no convés. Quando tudo estava pronto, iniciamos a navegação. Mal saímos da Baía do Almirantado quando outro prognóstico chegou via computador. A situação piorava muito para o terceiro dia. Teremos ventos contrários de 50 nós, quase 100 km por hora, além de ondas de 6 metros de altura. Abortei a travessia. Retornamos para a ilha Rei George à espera de melhores condições. No sábado, aproveitamos para explorar a geleira Wanda. Ela fica de frente à estação científica Comandante Ferraz. Ali encontramos mais um grupo de pesquisadores brasileiros. Acompanhados por alpinistas, subimos o morro até o acampamento. Chegamos ontem aqui nessa porção da Ilha Rei George, onde no verão
é um excelente local para pesquisa científica. É onde mais aparece vida, flora e fauna. E pretendemos ficar neste ponto por 15 dias, preparados para sair antes de 15 dias e preparados para sair muito depois de 15 dias, se assim for necessário. Bareta apoia a pesquisa da professora Rosimere Vieira. Nós começamos esse trabalho de monitoramento da geleira Wanda em 2007. E no meio da geleira foram instaladas algumas estacas para acompanhar a velocidade dela e a variação da espessura. Mas o que se vê é que as geleiras aqui elas estão recuando não só em termos de extensão, como também elas estão diminuindo na espessura. E uma das coisas que mais importantes que as pessoas têm que se dar conta é que o que acontece em um ponto do planeta, ou qualquer ponto do planeta, tem repercussão no outro. O que se faz na Amazônia, a queimada que tem na Amazônia, acaba vindo ser depositada no gelo da Antártida. O Brasil é o 4º país que mais emite dióxido de carbono no mundo. 75% de nossas emissões vêm de queimadas. Pode parecer uma coisa assim, novidade, mas o Brasil é o 7º país mais próximo da Antártica. As massas de ar, as frentes frias que vão chegando, elas têm a ver com o que acontece nessas águas e nesse continente. Então, qualquer coisa que aconteça vai ter uma repercussão em termos de temperatura e de precipitação. E isso é muito importante, porque o nosso sistema produtivo, principalmente a região centro-sul, ela está mais próxima geograficamente dessas massas de ar que fluem da região para lá. Depois de um chá quente na barraca para aquecer, tivemos que voltar para o Mar Sem Fim, nossa casa flutuante. Ao chegar, uma ótima surpresa. Nova previsão indicava tempo bom para o dia seguinte. Poderíamos começar a travessia do Drake. Hoje, 1º de fevereiro, 2h30 da tarde, finalmente nós estamos iniciando a nossa travessia do Drake. Agora as condições estão super favoráveis. Nós estamos pegando um vento que vem pela popa, vento de sul, que ajuda o Mar Sem Fim na rota para o norte. As ondas aqui estão de 2 metros, mas muito espaçadas entre um pico e outro. E isso não tem problema nenhum para a navegação. Na nossa proa, o Cabo Horn, daqui a 3 dias, se Deus quiser, nós estamos chegando lá. Desde a Enseada Martel até o Cabo Horn, são 500 milhas de distância, o equivalente a 925 quilômetros. Depois de 40 dias na Antártica, aprendemos muito lá. E uma coisa que ficou clara, a importância da presença brasileira no continente antártico. São inúmeras as vantagens, o ganho que a gente tem investindo em pesquisa na Antártica, e de todos os pontos de vista, desde o econômico, quanto o político, quanto o estratégico, quanto o científico. E a gente não pode esquecer de todas essas coisas. Uma nação, né? A gente fala em política, muita gente já fica com o pé atrás. Fala em estratégia, mas não. Né? Uma nação tem que pensar nisso. Né? Faz parte, né? E a boa política, a boa estratégia, elas fazem parte da soberania nacional. Né? Então é importante que o Brasil tenha voz, né, nas reuniões dos grupos que gerenciam a Antártica para poder dar o seu voto. É uma área considerada, né, e encarada pelo Tratado Antártico como pertencente a toda a humanidade. Acho que ela guarda riquezas imensas, né, tanto minerais quanto biológicas. Nós estamos falando de uma extensa área da Terra, né, da qual nós temos que ter participação também. É a nossa responsabilidade, assim como de outros países, conservá-la, preservá-la, né, e entendê-la, né? Porque se a gente não entende, a gente não tem como conservar, né? Como se vê, a responsabilidade é coletiva e todos têm que fazer sua parte. Eu não posso tomar banho de 40 minutos todo santo dia. Eu não posso deixar a luz da minha casa ligada se eu não estou lá. Eu tenho que fazer a minha reciclagem, eu tenho que participar da coleta seletiva. Cada um tem que fazer a sua parte. Pense bem no que falou a doutora Mônica.
E se você quer que seus netos e bisnetos conheçam a Antártica que você viu nos programas da TV Bandeirantes, faça a sua parte. Comece já, não espere o vizinho, já! Nós do Mar Sem Fim, por exemplo, estamos levando todo o lixo que a gente produziu de volta para o continente. E como a gente queimou combustível fóssil, a Mar Sem Fim Comunicações vai plantar cerca de 1000 árvores para compensar a pegada. O planeta Terra é nossa casa, a saúde dele depende de todos nós. Cada um tem que fazer um pouquinho que seja. Seu prato predileto, qual é? Prato cheio. Catarina também gosta de farinha, não é só baiano. Isso daqui é pouco. Agora ficou bom. Bom apetite. Nas primeiras 24 horas, o Mar Sem Fim percorreu 184 milhas, o que indica a boa média de 7,6 nós de velocidade. 10 da noite, chegou a hora do meu turno, está terminando o turno do Alonso. A cada 2 horas, um dos tripulantes rende o outro e acompanha o barco aqui da cabine de comando. A gente não precisa necessariamente pilotar o barco, porque ele tem piloto automático que faz a coisa sozinho. O que a gente faz é monitorar os equipamentos, para ver se está tudo bem, cuidando para que o barco não saia do seu caminho. O dia seguinte, terça-feira, amanheceu cinzento. Fazia bastante frio, mas a navegação prosseguia em ordem. E aí, Edgar, pronto para o seu turno? Preparadíssimo. Estamos quase chegando, viu, amigo? Só falta 2 dias. Foram 190 milhas em mais 24 horas de navegação. Pedrão humilde, pratinho humilde. No último dia, as condições ficaram ainda melhores. Hoje é 3 de fevereiro, 5 da tarde, nosso terceiro dia no Estreito de Drake. Está tudo tão tranquilo que eu vou aproveitar para contar de onde vem o nome desse pedaço de mar. Em 1578, o pirata inglês Francis Drake, o segundo a fazer uma circunnavegação do globo, cruzou o Estreito de Magalhães. Só que ao sair no Pacífico, ele pegou uma tempestade tão forte que empurrou os navios dele para o sul. Sem querer, o pirata então descobriu uma outra ligação entre o Atlântico e o Pacífico. Esse pedaço de mar acabou recebendo o nome de Estreito ou Passagem de Drake. É exatamente aqui onde está o Mar Sem Fim agora. Oito e meia da noite, você nem imagina como eu estou feliz. Atrás de mim, ou na proa do Mar Sem Fim, a ilha de Hornos e o cabo mais famoso do mundo, o Cabo de Horn, a extremidade sul da América do Sul. Isso quer dizer que terminou o pedaço crítico da viagem no Mar Sem Fim. Nós terminamos a travessia do Drake. Mais 1h30, nós estamos fundeados ali, na ilha do Cabo Horn. Baixamos a âncora na enseada Leon, a 30 metros de profundidade. Na quinta-feira, dia 4, a ação começou cedo. Faltava cruzar o Cabo Horn, um acidente geográfico que todo navegador respeita e almeja atravessar. No tempo dos navios à vela, o Horn era temido pelos marinheiros. As dificuldades de navegação causaram centenas de naufrágios. Hoje, com a tecnologia a serviço da segurança, atravessar o Horn ficou bem mais fácil. Cruzamos o Cabo Horn de leste para oeste. E depois repetimos de oeste para leste.
Missão cumprida. Olhou tudo aí, companheiro? Companheiro. Agora navegamos para Porto Williams, a 70 milhas de distância. Mais uma vez, paramos no Yacht Clube Micalvi, cuja sede é uma embarcação encalhada. Naquela noite, conhecemos o bar mais falado pelos navegadores das altas latitudes e provamos o pisco sour que fez a fama do lugar. Assim comemoramos o sucesso da viagem. No dia seguinte, finalmente retornamos para Ushuaia, distante 30 milhas. Eram 11 horas da manhã quando atracamos. Nossa aventura chegava ao fim depois de quase 4 meses embarcados. Foi um prazer e um privilégio poder entrar na sua casa todos esses dias para contar essa história. Agora chegou a hora de eu me despedir da tripulação que ajudou a fazer tudo isso. Alonso Góes, muito obrigado, cara. Adriano Pessoa, Grande Pedrão, Paulo César Cardoso, Edgar Martins, Manuel de Souza. Foram esses os responsáveis por tudo. Tchau, pessoal. Obrigado.